Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Tudo certinho? Vamos para mais uma aula de direito constitucional. Beleza? Continuando aí com a nossa maratona para o CNU. Hoje a gente vai trabalhar algumas questõezinhas aí de direito constitucional, tá? Que vão te ajudar a fazer uma revisão dos principais pontos, tá? Que podem aparecer na tua prova. Então, vai ser uma revisão por meio de questões, beleza? Então, vamos lá, pessoal. O nosso material, ele já está disponível, como de costume, aí no link da descrição, disponibilizado pela nossa equipe. Se você tiver algum problema em achar esse link, pode mandar mensagem para mim, tá? No direct, meu Instagram tá aí na tela, Prof. Sérgio Alfieri, pode me mandar mensagem sem problema nenhum, que eu te ajudo aí a achar o material, caso você tenha alguma dificuldade, tá bom? Então, é isso. Vamos começar, então. Pronto, tá aí o nosso material, Direito Constitucional, bloco 8, vamos falar aí de resolução de questões. Para você que está se preparando para o CNU, estamos nessa reta final, nesse momento decisivo da sua preparação. Então vamos lá. Ó, pessoal, aqui nós vamos mesclar algumas questões da Sesgran Rio mesmo, e algumas questões que foram preparadas por mim, aí pela Banca Sérgio, tá bom? A primeira questão fala o seguinte: a EV atua na área empresarial e tem dúvidas quanto aos seus registros fiscais diante da perda de documentos causada por enchentes que invadiram seu imóvel. Diante disso, formula requerimento à Receita Federal para ter acesso ao sistema que organiza sua conta relacionada aos tributos recolhidos pela União Federal. Nos termos da jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal, em caso de negativa de acesso, caberia impetração de mandado de segurança, mandado de injunção, ação pública, ação popular ou habeas data. E aí, pessoal, qual seria o nosso gabarito para essa primeira questão? Questãozinha perguntando sobre remédios constitucionais. Temos aí na tela os principais remédios constitucionais. E é bom que a gente vai revisando. Olha só, aqui nós temos o seguinte problema prático. A EV, ela quer ter acesso a alguns dados, certo? Referentes aí aos tributos que ela vem pagando para a União. Então, ela faz um pedido às vias administrativas para a Receita Federal para que ela possa ter acesso ao sistema que organiza aí a conta relacionada aos tributos, só que ela teve uma negativa, tá? A Receita negou o acesso. E aí está perguntando qual seria o remédio constitucional adequado. Bom, aqui a gente não tem muita dúvida, beleza? É uma questão bem feita, é uma questão que traz aí, sem sombra de dúvidas, um problema para o candidato pensar, tá? Mas o nosso gabarito correto é a letra E, de ervilha. Portanto, o remédio adequado é o habeas data. Agora, veja bem, por que é o habeas data? Vamos revisar. O mandado de segurança, ele serve para proteger direito líquido e certo, tá? Nós já falamos inúmeras vezes a respeito aí do conceito do que vem a ser direito líquido e certo. É um direito que é facilmente comprovado na petição inicial. Então, quando a pessoa ajuiza o mandado de segurança, claro, lembrando que o mandado de segurança precisa de advogado, né? Então, a pessoa ajuiza o mandado de segurança. Na petição inicial, quando ela está contando ali para o juiz os fatos, está contando o que aconteceu, né? Como é que o direito dela foi violado, etc., ela já tem que juntar documentos que comprovam que realmente ela tem aquele direito. Então, isso é um direito líquido e certo. É aquele que pode ser facilmente comprovado
logo no ajuizamento da ação, com a apresentação da petição inicial, através de documentos. Então, o direito líquido e certo, ele não é um direito que precisa de muito esforço no campo probatório. Se você precisar ouvir testemunha, fazer perícia, né, realizar provas mais complexas para demonstrar o seu direito, esse direito não se enquadra na categoria de direito líquido e certo. Perceba, você até pode ter esse direito, né, mas ele não será considerado, aos olhos da lei, um direito líquido e certo. Então você não poderá protegê-lo através de mandado de segurança. Você vai ter que escolher um outro tipo de ação. Uma ação ordinária, né, uma ação pelo procedimento comum, onde você vai ter a possibilidade de produzir essas provas mais complicadas. Só que o mandado de segurança, ele serve para proteger direito líquido e certo, não amparado nem por habeas corpus e nem por habeas data. Então, esse é o caráter residual do mandado de segurança, que eu também já comentei aqui em diversas oportunidades, aqui nas nossas aulas, né? Que o mandado de segurança, ele não pode ser utilizado se, porventura, o direito puder ser protegido, ou através de habeas corpus, ou através de habeas data. Então, o habeas corpus e o habeas data, eles acabam tendo uma preferência com relação ao mandado de segurança. Então, por exemplo, se você tem lá um problema na sua liberdade de locomoção, se você está com a sua liberdade de locomoção tolhida indevidamente, você não vai entrar com mandado de segurança. Por quê? Porque o habeas corpus, ele vem primeiro para proteger o seu direito líquido e certo de liberdade de locomoção. No caso do habeas data, é a mesma coisa. Então, se cabe habeas data, como é o caso aqui em tela, o mandado de segurança automaticamente está fora, tá? O mandado de injunção também não poderia ser, porque o mandado de injunção, ele serve para solucionar um problema de omissão legislativa, ou seja, falta de norma regulamentadora. Aí, o mandado de injunção, ele pode ser utilizado quando a pessoa ela se vê numa situação em que ela tem um direito constitucionalmente assegurado, mas ela não tem condições de exercer esse direito, ela não consegue exercer esse direito porque falta uma norma regulamentadora, né? Ou seja, o nosso poder legislativo está sendo omisso, por exemplo. E aí, por conta disso, é como se ela ficasse com aquele direito constitucional trancado, sem poder exercê-lo. Aí a pessoa entra com mandado de injunção, pedindo que o Poder Judiciário dê uma solução. Olha, o que eu faço nesse caso, né? Eu tenho o direito está previsto na Constituição, mas eu não tenho como exercê-lo porque o Poder Legislativo não legislou. Pois muito bem, então esse é o mandado de injunção, também não tem nada a ver aqui. A ação civil pública é um remédio constitucional que tem aí uma regulamentação específica, tem a lei lá da ação civil pública e tudo mais, só que a ação civil pública ela tem uma legitimidade ativa um pouco mais fechada. O que significa dizer que as pessoas, em geral, elas não podem ajuizar a ação civil pública. A ação civil pública só pode ser ajuizada por aquelas entidades, aqueles órgãos que estão expressamente previstos na lei, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, entes federados, enfim. Então, pessoas, assim, comuns, por assim dizer, não podem se valer da ação civil pública. É uma ação coletiva que serve para proteger direitos transindividuais, direitos meta-individuais, como patrimônio público, meio ambiente, enfim. Então, também não seria o caso aqui. A ação popular também não seria adequada para garantir o acesso a esses documentos aqui, tá certo? Porque a ação popular, ela visa anular um ato lesivo ao patrimônio público, meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio histórico e cultural. Lembrando que a ação popular, ela só pode ser ajuizada por cidadão, tá? E a gente não tem aqui nenhum indício de que nós teríamos aí a possibilidade de ação popular, tá? Então, o habeas data realmente acaba sendo o remédio constitucional mais adequado, porque, afinal de contas, a pessoa quer ter acesso a dados, né, informações sobre si mesma. Então, relativas à pessoa do impetrante, né, como diz a Constituição, então, por via de consequência, o habeas data é o remédio mais adequado. Tá bom? Avançando. De acordo com o estabelecido no artigo 5º, analise as afirmações. A lei penal não retroagirá,
mesmo que para beneficiar o réu. Ninguém poderá penetrar na casa sem o consentimento do morador, mesmo com determinação judicial. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Ok? Pois muito bem. Aí aqui a questão quer saber quais itens, quais afirmações estão corretas. Beleza? Então, desses itens aqui apresentados, quais são os únicos que estão corretos? Então, voltando aqui nos itens, vamos só ver, né? Um por um. A lei penal não retroagirá, mesmo que seja para beneficiar o réu. Errado, né? Esse primeiro item, ele está errado. Por quê? Porque realmente a lei penal, ela não retroage. Na verdade, a regra geral aqui no Brasil é a não retroatividade da lei. Ou seja, quando uma lei ela entra em vigor, quando uma nova lei é produzida e ela entra em vigor, a regra é que essa nova lei ela só produza efeitos dali em diante. Ou seja, do momento em que ela entrou em vigor em diante, não afetando, não regulando fatos passados, fatos anteriores à entrada em vigor. Todavia, no que tange às leis penais, nós temos a possibilidade de retroatividade da lei penal para beneficiar o réu. Então, a lei penal não retroage, exceto, salvo, para beneficiar o réu. Então, se, por exemplo, exemplo clássico, né, que os professores de penal costumam dar, o sujeito está preso pela prática de um crime, tá? O sujeito praticou uma determinada conduta que era considerada crime, beleza? Exemplo até real, né? No Brasil, no passado, nós tínhamos o crime de adultério, beleza? Então, o adultério, no passado, era crime no Brasil. Aí, suponha que uma determinada pessoa, exemplo totalmente hipotético, a pessoa estava presa pelo crime de adultério. Aí, o que aconteceu? Veio uma lei e disse assim, a partir de agora, o adultério não é mais crime no Brasil. Como, aliás, aconteceu. Tanto é que, hoje em dia, adultério não é mais crime. Então, vem a lei e fala, olha, adultério não é mais crime. O que acontece com essa pessoa que já estava presa, já estava cumprindo pena, estava condenada, não sei o quê? Essa pessoa será liberada. Então, é uma lei penal que está retroagindo para beneficiar o réu. No caso, para liberá-lo, porque aquela conduta deixou de ser crime. Beleza? Então, o item 1 está errado. O item 2. Ninguém poderá penetrar em uma casa sem o consentimento do morador, mesmo com determinação judicial. Errado também. Né? Errado também. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela, de fato, assegura a famosa inviolabilidade do domicílio. Ou seja, ninguém pode entrar no domicílio, ninguém pode entrar na casa de outra pessoa sem o seu consentimento. Essa é a regra, isso é uma proteção constitucional. A casa é o nosso templo sagrado, né? Então ninguém pode entrar na nossa casa sem a nossa autorização. Inclusive, isso é crime. Todavia, a Constituição Federal, ela mesma excepciona essa regra da inviolabilidade domiciliar, prevendo hipóteses, prevendo algumas situações em que poderá, sim, a pessoa entrar no domicílio alheio, mesmo sem o consentimento do morador, sem que isso configure crime, tá certo? Então, tem lá algumas hipóteses previstas no artigo 5º. Então, para prestar socorro em caso de desastre, flagrante delito, especificamente no caso da determinação judicial, ou seja, com mandado, né? O mandado, ele também permite o ingresso no domicílio, mesmo sem o consentimento do morador, né? Então, a polícia está lá com o mandado, bate na porta, ó, seu fulano, nós temos que entrar aí na sua casa. Não vou deixar, vocês não têm o meu consentimento. Não precisa, se a polícia tem lá o mandado judicial, apresenta o mandado e entra, mesmo contra o consentimento do morador. Claro, só lembrando, especificamente no caso do mandado judicial, a Constituição fala que esse ingresso no domicílio só poderá ser feito durante o dia. Tá? Nas demais hipóteses, prestar socorro, flagrante delito, a Constituição não especifica horário, pode ser de dia, pode ser de noite, tanto faz. Então, o item 2 está errado. O item 3 fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Esse item está correto, tá? Ele está correto. Então, a nossa Constituição, ela realmente se preocupa de maneira extremamente
assim, firme com a igualdade entre homens e mulheres, tá certo? Nós não temos mais, como havia no Brasil há alguns anos atrás, essa discriminação, né? Então, a nossa Constituição acaba com isso. O item 3 está certo. O item 4 fala que o preso será informado dos seus direitos, entre os quais de permanecer calado. Também está certo. Quando a pessoa ela é presa, ela tem direito fundamental de ser informada dos seus direitos. É o que a gente chama de aviso de Miranda, o popular aviso de Miranda. Então, às vezes, quando a gente está vendo um filme, por exemplo, filme americano, isso é muito comum. Então, eu estou assistindo uma série que tem FBI no meio, não sei o quê, então, às vezes eles prendem lá o sujeito, e aí eles falam, você está preso, você tem o direito de permanecer calado, tudo que você falar poderá e será usado contra você no tribunal, etc, etc, etc. Aviso de Miranda. Então, ou seja, aqui no Brasil é mais ou menos a mesma coisa. Você vai prender alguém, tem que informar os direitos dessa pessoa. Se você não informa os direitos, policial, não informa os direitos da pessoa, isso pode acabar, inclusive, gerando nulidade da prisão, pode acabar gerando uma irregularidade. E o direito de permanecer calado é um desses direitos fundamentais, ou seja, a decorrência um desdobramento de uma garantia constitucional de que a pessoa não pode ser forçada a produzir provas contra si mesma, né? Então, a pessoa simplesmente pode optar por ficar em silêncio, ficar calada. Isso não poderá gerar nenhum tipo de prejuízo para ela, porque, afinal de contas, ela está se valendo de uma garantia constitucional. Então, é claro que ela não poderia ser prejudicada por exercer uma garantia constitucional. Não faria nem sentido, tá certo? Então, isso acaba sendo uma decorrência daquele princípio do nemo tenetur sede tegere, que é uma garantia prevista, de forma implícita na Constituição, onde ninguém está obrigado a se revelar, ou seja, ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. Por conta disso, nós temos aí que o nosso gabarito é a letra C de casa, então somente os itens 3 e 4 estão corretos. Beleza? Então, aqui está a justificativa, Artigo 5º, inciso 11, famoso inciso 11, fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre para prestar socorro ou durante o dia, por determinação judicial, que é o mandado, veja aqui, flagrante delito, desastre, prestar socorro, não existe limitação de horário. Pode ser de dia, pode ser de noite, até porque a gente sabe que são situações que não tem hora para acontecer. Então, pode ser de dia, pode ser de noite. Agora, determinação judicial, que é o mandado judicial, aí durante o dia, beleza? Temos aí depois, no inciso 40, que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, tá? E as outras estão corretas aí, como eu falei agora há pouco, beleza? Então, avançando. O direito de requerer mandado de segurança, contada a ciência pelo interessado do ato impugnado, extinguir-se-á decorrido o prazo legal de quantos dias? Olha só. Isso é um detalhe, pessoal, que muita gente às vezes acaba esquecendo, tá? Por quê? Porque o mandado de segurança, que a gente já falou exaustivamente dele aqui em vários momentos, mas eu acho que não cheguei a comentar sobre o prazo dele, então talvez seja um bom momento nessa reta final para a gente comentar sobre esse ponto. O mandado de segurança ele tem um prazo para ser impetrado, beleza? Então, quando o interessado, quando a pessoa prejudicada pelo ato, ela toma ciência do ato, começa a contar um prazo. E dentro desse prazo, a pessoa pode entrar com mandado de segurança. Todavia, se a pessoa não entrar com o mandado de segurança dentro desse prazo, ela perde o direito de entrar com o mandado de segurança. Agora, preste muita atenção nesse ponto que eu estou querendo deixar claro. Veja bem. Tive ciência do ato ilegal.
tá? Eu fui prejudicado aí pelo ato e hoje, suponha que hoje, eu tomei ciência do ato. Hoje começa a contar o prazo, tá? Eu tenho que ajuizar o mandado de segurança dentro desse prazo. Se eu não fizer isso, não é que eu perco o direito em si de combater aquele ato que está me prejudicando. Não é isso. O direito que eu perco é o direito de entrar com o mandado de segurança. Então, note bem, eu continuo tendo a possibilidade, mesmo depois de transcorrido o prazo, eu continuo tendo a possibilidade de defender aquele direito meu. Porém, a diferença é que se o prazo do MS acabou, eu vou ter que usar outro tipo de ação para defender aquele direito. O direito que eu vou perder é o direito de entrar com mandado de segurança, não o direito de defender, né, de tentar combater aquele ato que me prejudicou. Beleza? Então, perdi o prazo do mandado de segurança. Ainda tenho que fazer? Tem. Você pode entrar com outro tipo de ação, uma ação ordinária, etc, etc. Qual seria, então, esse prazo do mandado de segurança? O prazo é de 120 dias. Ok? O prazo é de 120 dias. Então, nosso gabarito é a letra B de bola. A Lei 12.016 é a lei do mandado de segurança. E o artigo 23 fala que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Ok? Então, esse prazo aí de 120 dias é muito importante. Ele é um prazo para você entrar com mandado de segurança. Perdeu esse prazo, você perde o direito de entrar com mandado de segurança, mas, repito, poderá entrar com outro tipo de ação para defender aquele direito. Beleza? Só uma última observação, na verdade, aqui seria digamos assim, um complemento. Professor, esse prazo de 120 dias, ele é contado em dias úteis ou dias corridos? Porque isso é algo que muita gente me pergunta se o prazo é contado em dias úteis ou dias corridos, porque evidentemente que isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença. Então, repare bem, se for contado em dias úteis, não conta sábado, não conta domingo, não conta feriado. Se for contado em dias corridos, aí conta tudo. Conta sábado, domingo, feriado, etc. Então, no final das contas, a gente sempre fala 15 dias úteis, por exemplo, não é a mesma coisa que 15 dias corridos. 15 dias úteis, o prazo é um pouco maior. Porque chega sábado, chega domingo, feriado, não conta prazo. Então, você acaba tendo um prazo um pouco maior. Então, saber isso é extremamente importante para fins de contagem de prazo e evitar que você acabe perdendo o direito, né? Mas, especificamente aqui, esses 120 dias são contados em dias corridos, tá? São contados em dias corridos, beleza? Não em dias úteis. Porque esse prazo aqui, ele é um prazo de direito material, ele é um prazo com natureza decadencial. Então, por conta disso, ele é contado em dias corridos. Beleza? Avançando. É considerado um direito social previsto na Constituição o pertinente à licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de... Aí a gente tem uma questão absolutamente objetiva, né? Como essa última que a gente viu também de prazo. Então, prazo é uma coisa que é muito difícil você chutar, por assim dizer. Ou você sabe ou você não sabe. Então, consequentemente, é importante você ter aí esse conhecimento. Direitos sociais estão previstos aí na Constituição, entre os artigos 6º a 11, tá, da nossa Constituição. Particularmente, nessa reta final, nessa sua preparação final, eu focaria nesses direitos sociais, tá? Claro que a essa altura do campeonato, acredita-se que você já esteja com o seu estudo consolidado, e agora o que você provavelmente está fazendo, ou pelo menos deveria estar fazendo, é apenas uma revisão, né? Mas nessa reta final de revisão, particularmente eu
sugeriria que você lesse os artigos 6º a 11 da Constituição com maior atenção, que é a minha aposta aí de direito constitucional para o CNU, é o tema dos direitos sociais. E aqui você deveria buscar o artigo 7º, inciso 18, que fala que a licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, tem duração de 120 dias. Então, nosso gabarito é letra B de bola. Letra B de bola, 120 dias. Ok? Tranquilo? Maravilha. Vamos avançar. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impetrar o seguinte remédio constitucional: habeas data, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Bom, aqui a gente meio que já comentou sobre esses remédios constitucionais. Então, particularmente, eu acredito que você não tenha aí grandes dificuldades, né, responder a questão. A palavra-chave aqui, a expressão-chave é falta de norma regulamentadora. Então, é exatamente aquela explicação que eu dei no começo da aula, né, onde, às vezes, eu posso ter uma norma constitucional que me assegura um determinado direito, porém eu não consigo exercer esse direito por causa de um problema de omissão legislativa. Então, por exemplo, o Congresso Nacional deixa de editar uma determinada lei, quando deveria, para regulamentar aquele direito constitucional. E aí a gente tem esse problema da omissão legislativa. Para combater esse problema da omissão legislativa, porque afinal de contas, a Constituição, como eu sempre digo, ela não pode ser um conjunto de promessas vazias, né? É preciso conferir plena efetividade às normas constitucionais. Eu tenho duas grandes formas, dois grandes instrumentos de resolver esse problema da omissão legislativa, tá? O mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, popularmente chamada de ADO. Esses dois instrumentos se prestam ao mesmo objetivo: resolver o problema da omissão legislativa. E, consequentemente, resolver o problema da ineficiência, da inefetividade de normas constitucionais. Essa síndrome, essa doença que afeta boa parte aí da Constituição. Bom, professor, então eu tenho dois instrumentos que se prestam a isso, e esses dois instrumentos, eles estão previstos aqui. Mandado de injunção na letra D e a ADO na letra E. Mas então, como é que eu faria para distinguir? É muito simples. O enunciado dá a pista. Primeiro, porque, claro, ele está fazendo uma transcrição do artigo 5º, que traz a previsão do mandado de injunção. Claro. Então, se você lê o artigo 5º, você conhece aí o artigo 5º, com certeza você não teria a menor dúvida. Mas tem uma outra pista que o enunciado dá. Porque ele fala assim: qualquer pessoa física ou jurídica poderá impetrar o seguinte remédio. Quando ele fala qualquer pessoa física ou jurídica, ele espanca qualquer dúvida no sentido de que o mandado de injunção é o nosso gabarito correto, a letra D de dado. Vamos até já deixar marcado, tá? Vamos até já deixar marcado a letra D, que é o nosso gabarito. Até aqui, o inciso 71 do artigo 5º, que fala sobre a concessão do mandado de injunção. Você vai perceber que a banca simplesmente fez aí um Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, voltando especificamente ao que eu queria dizer, o mandado de injunção, realmente, ele pode ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica. A ADO, não. Para você entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, você tem que estar previsto como um dos legitimados ativos que consta lá no artigo 103 da Constituição Federal. Então, o artigo 103 da Constituição é o artigo que fala quem é que pode entrar com ADI, ADO, ADC, ADPF, que são ações do controle concentrado de constitucionalidade. E a ADO, especificamente, ela não pode ser
realizada por qualquer pessoa física ou jurídica. Eu, Sérgio, por exemplo, pessoa física, eu não poderia entrar com uma ADO. Por quê? Porque eu não sou legitimado nos termos do artigo 103. Quem é legitimado? Está lá, presidente da República, procurador-geral da República, né, dentre outros órgãos, outras entidades. Enfim, então, por essa pista, tudo já indica que o mandado de injunção é o remédio adequado. Lembrando também uma coisa importante. Quando a gente fala de omissão legislativa, às vezes, essa omissão legislativa, ela não é necessariamente uma omissão total. A omissão total é a falta de lei. Ponto. Falta de lei. Então, não existe lei regulamentando aquele assunto. Isso é uma omissão total. Só que a omissão, muitas vezes, ela pode ser uma omissão parcial. Uma omissão parcial. A omissão parcial é aquela em que existe lei. Existe regulamentação sobre o tema, mas de forma insuficiente. Insuficiente. Isso também é omissão legislativa. Só que é uma omissão parcial. Existe lei para tratar do assunto, mas o assunto é regulado de forma insuficiente. Exemplo clássico que a gente encontra nos livros de constitucional é a lei que trata sobre salário mínimo. Porque nós sabemos que o salário mínimo é absolutamente insuficiente para garantir aí tudo que ele deveria garantir, tudo que ele deveria proporcionar. Então existe lei, tem lei do salário mínimo, mas é uma omissão parcial. Por quê? Porque a regulamentação foi feita, mas foi feita de forma insuficiente, beleza? E nesse caso, o mandado de injunção também poderia servir para combater o problema, ok? Isso porque, pessoal, não se esqueça, a gente está muito acostumado a achar que somente ações prejudicam a Constituição. Então uma lei foi editada violando a Constituição. A inconstitucionalidade também pode acontecer por omissão, por um não fazer. Quando a Constituição determina que algo seja feito, isso não é feito, isso é uma inconstitucionalidade também, uma inconstitucionalidade por omissão. É uma conduta omissiva que ofende a Constituição, porque não faz aquilo que a Constituição determina que seja feito. Beleza? Então, gabarito, letra D de dado. Bom, agora, avançando, vamos falar um pouquinho sobre nacionalidade. Aqui uma questãozinha bem tranquila, estou perguntando o seguinte: são brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Bom, é extremamente importante a gente lembrar que a nacionalidade é um vínculo jurídico e político que liga a pessoa, o indivíduo, ao Estado. Mais especificamente, liga a pessoa ao povo desse Estado. Já falei inúmeras vezes que povo é o conjunto de nacionais de um determinado Estado, né? Então, povo é o conjunto de nacionais. Então, para que eu diga assim, fulano faz parte do povo brasileiro, isso significa dizer obrigatoriamente que o fulano ele tem que ser brasileiro, tem que ter a nacionalidade brasileira. Pode ser nacionalidade primária ou secundária. Então, povo é o conjunto de nacionais. É o elemento pessoal, humano do Estado. Ok? Pois muito bem. A nacionalidade, ela pode ser primária ou secundária. Quando a gente fala de nacionalidade primária, a gente está falando dos brasileiros natos. A nacionalidade primária é aquela que é imposta de forma unilateral pelo Estado. Então, quando eu dou aula de nacionalidade, eu digo que a nacionalidade primária, ela é imposta goela abaixo da pessoa. Porque é uma nacionalidade que o Estado concede à pessoa no momento do seu nascimento. Então, a pessoa não teria, claro, condições de dizer, olha, eu quero essa nacionalidade, eu não quero essa nacionalidade. Então, na nacionalidade primária, não há elemento de vontade da pessoa. A pessoa recebe aquela nacionalidade por circunstâncias do seu nascimento. Exemplo, utilizando o critério do ius solis, a pessoa nasceu em território brasileiro. Né? Critério do ius sanguinis, a pessoa tem ascendência brasileira. Enfim, então, a nacionalidade primária,
essa que é imposta de forma unilateral, utilizando os critérios do ius sanguinis e do ius solis, tá? Levando em consideração o local de nascimento e ascendência da pessoa, né, filiação. A nossa Constituição, no artigo 12, inciso 1, prevê os casos de brasileiro nato. Já a nacionalidade secundária, aí estamos falando de brasileiro naturalizado, é aquela nacionalidade que, para ser adquirida, em primeiro lugar, depende, sim, de pedido da pessoa. Aqui no Brasil, toda naturalização, ela tem que ser expressa. O que significa dizer que para alguém se tornar brasileiro naturalizado, a pessoa tem que pedir. Tá? A pessoa tem que pedir. A pessoa tem que preencher os requisitos estabelecidos na Constituição, estabelecidos em lei, e aí a pessoa pede a naturalização brasileira. Se a pessoa não pedir a naturalização, ela não terá a naturalização, ok? Porque no Brasil a gente não admite naturalização tácita, só expressa. Então tem que pedir para o órgão competente, percebeu? Claro, mediante o preenchimento dos requisitos. Professor, se uma determinada pessoa chegou a preencher requisitos, isso significa que o Brasil que é obrigado a conceder a nacionalidade? Não, de forma alguma. Mesmo preenchidos os requisitos exigidos, o Estado continua tendo, até mesmo por conta de sua soberania, ele continua tendo discricionariedade para decidir se ele vai conceder a naturalização ou não. Pode ser que ele negue, né, por algum motivo. Beleza? Agora, sobre naturalização, a nossa Constituição Federal, no artigo 12, inciso 2, ela prevê dois tipos de naturalização, a ordinária e a extraordinária. A extraordinária a extraordinária não tem grandes dificuldades, até porque o que eu ia falar agora, eu já entregaria o gabarito, né? Mas eu vou deixá-la para daqui a pouco. A nacionalidade ordinária, por sua vez, ela se divide em duas, tá? A ordinária para estrangeiros originários de país de língua portuguesa e estrangeiros originários de países de não língua portuguesa. Claro, se a pessoa é um estrangeiro e vem de um país que já fala português, a naturalização vai ser mais simples, menos requisitos, né? Até porque o choque cultural não vai ser tão grande. Agora, se é originário de um país de não língua portuguesa, aí vai ter que preencher alguns requisitos mais específicos, beleza? Agora, sobre a naturalização extraordinária, que é efetivamente o ponto aqui, repare, a nacionalidade do estrangeiro não interessa, então pode ser qualquer nacionalidade. País de língua portuguesa, de não língua portuguesa, tanto faz. E essa nacionalidade, a extraordinária, se você lembrar o apelido dela, você consegue matar a questão. Ela é chamada também de naturalização quinzenária. Por quê? Porque a pessoa tem que ficar 15 anos ininterruptos no Brasil e sem condenação penal. Por isso, nosso gabarito, letra D de dado, que é o que vem previsto no artigo 12, inciso 2, a linha B da Constituição, tá aqui, né? Os residentes, mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Então, essa é a naturalização extraordinária, ou também de quinzenária, por conta aí desse prazo que exige de residência aqui no Brasil. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Artigo 12, pessoal, é o artigo que trata sobre nacionalidade de forma mais intensa. A gente até tem alguns outros dispositivos constitucionais que falam sobre o assunto, mas o artigo 12 é a grande norma matriz. Bom, próxima questão. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até, dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Bom, aqui, pessoal, o que a gente tem é uma, digamos assim, novidade relativamente recente, tá? Essa previsão não existia, ela é fruto de uma emenda constitucional que alterou o artigo 14 da Constituição. Então, agora nós estamos no campo dos direitos políticos,
tá? Só lembrando que a nacionalidade é pressuposto aí dos direitos políticos, porque, como eu sempre falo, os estrangeiros, eles não têm direitos políticos, tá? Mas aqui é o seguinte, a partir dessas eleições, quando a gente for votar, e aqui estou falando eleições municipais, tá? Quando a gente for votar, a gente vai lá na votação, tem que votar no prefeito, vereador, enfim. Pode ser que o eleitor, além de votar ali para os candidatos de prefeito, vereador, etc., pode ser que ele precise responder a uma consulta sobre alguma questão local. Ou seja, sobre alguma questão que diz respeito aí ao interesse do município. Então, questões locais. Então, sei lá, imagine que o município está querendo ouvir a população sobre a construção de de uma área de lazer para os habitantes ali do município, e o poder público municipal quer saber o que a população daquela cidade acha. Acha que vale a pena construir o parque? Acha que vale a pena construir a área de lazer? Vai ser um espaço bem aproveitado? Vai ser um dinheiro bem gasto? Bom, pois é. Então, o que a Câmara Municipal faz? A Câmara aprova a questão, né, digamos assim, a pergunta, a consulta, e aí a Câmara envia essa questão aprovada para a Justiça Eleitoral. E aí, quando o eleitor chegar na urna para votar para prefeito, vereador, ele vai dar a opinião dele. O que ele acha? Se ele acha bom, se ele acha ruim. Entendeu? Só que a Constituição prevê um prazo para que essa questão seja enviada para a Justiça Eleitoral. E é exatamente esse prazo que eu estou te perguntando. Então, até quantos dias antes da data das eleições? 90, 40, 45, 180, 30? Qual é o nosso gabarito? Nosso gabarito é a letra A, de amor. Então, temos aqui até 90 dias antes da data das eleições. Então, a Câmara Municipal aprova a questão. Vamos nas próximas eleições, vamos perguntar isso para o povo. Aprova e encaminha para a Justiça Eleitoral até 90 dias antes das eleições. Isso é o que está previsto no artigo 14, parágrafo 12 da Constituição. Serão realizadas concomitantemente as eleições municipais, as consultas populares sobre questões locais, aprovadas pelas câmaras, encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites proporcionais ao número de quesitos. Beleza? Então, isso é uma novidade relativamente recente. Acho que vale a pena tomar esse cuidado para a prova. Vamos lá. Nos termos da Constituição, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com... Então, voltamos para o artigo 5º. Né? Voltamos para o artigo 5º. O artigo 5º assegura essa possibilidade de cumprimento de pena em estabelecimentos distintos. Mas para fazer essa distinção, para fazer essa diferenciação, a Constituição Federal adotou alguns critérios. Então, o sujeito vai cumprir pena em estabelecimentos distintos. Mas qual é ou quais são os critérios empregados pela Constituição para realizar esse tipo de distinção? Natureza do delito, idade, antecedentes do apenado? Natureza do delito, idade, sexo do apenado? Natureza da pena, idade, sexo do apenado? Natureza do delito, idade, nacionalidade do apenado? Natureza do delito, etnia e sexo do apenado? Quais são aí os critérios? Você lembra? E aí? Vou te dar um tempinho para você pensar. Dá um tempinho para você chutar. Será que você lembra? Vamos lá, pessoal. O nosso gabarito, letra B. Isso porque o artigo 5º
O inciso 48 fala que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado. Entendeu? Portanto, nosso gabarito, letra B de bola. Ok? Essa questãozinha aí, fui isso, banca certa, né? Só para ver como é que anda a sua memória. Beleza? Mas é bem tranquilinho, tá aqui a resposta. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, né? Idade e sexo do apenado. Por isso que a gente tem, por exemplo, os presídios femininos, os masculinos, né? Então, tá aí a Constituição. Próxima questão. A ação penal privada subsidiária da pública, nos termos da Constituição, será admitida quando? Pessoal, essa questão aqui, ela é interessante. Claro, é uma questão bastante de penal, né? Mas está na Constituição, está no artigo 5º. E eu acho que vale a pena a gente tecer uma ou outra explicação sobre isso. Olha só. No Brasil, a regra é que a ação penal ela seja pública. Essa é a regra no Brasil. A ação penal é pública. O que significa dizer que quando um crime é praticado, via de regra, quem entra com a ação penal é o Ministério Público. O Ministério Público é o dono da ação penal. Ele é o titular da ação penal. Então, ele que entra com a ação. Beleza? Só que, excepcionalmente, existem alguns crimes que são de ação penal privada. Ou seja, são crimes que, quando cometidos, não cabe ao Ministério Público entrar com a ação. Não cabe ao MP entrar com a ação. Cabe à vítima do crime entrar com a ação. Beleza? Então, em alguns casos excepcionais, é a vítima do crime que deve entrar com a ação. É a ação penal privada. Beleza? Pois muito bem. Só que é o seguinte, existe a chamada ação penal privada subsidiária da pública. Essa ação acontece quando eu tenho um crime originalmente de ação penal pública, tá? Então eu tenho um crime originalmente de ação penal pública, portanto é o MP que deveria entrar com a ação, tá? Porém, alguma coisa acontece e a vítima do crime é autorizada a entrar com a ação no lugar do MP. Por isso, ação penal privada subsidiária da pública, deriva da pública. Porque o crime é um crime de ação pública. Mas alguma coisa acontece que autoriza a vítima a entrar com a ação. E o que eu estou perguntando é exatamente isso. O que faz, nos termos da Constituição, com que a ação penal privada subsidiária da pública seja possível? Dê uma lida nas alternativas e veja se você consegue identificar. Repito, originalmente, o crime era de ação penal pública. Porém, alguma coisa aconteceu que fez com que a vítima pudesse entrar com a ação penal privada, no lugar do MP. E aí, pessoal? Olha só que questão interessante. Nosso gabarito é a letra C. Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 59, fala que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for imputada no prazo legal. Aqui, o que ele está falando? Dessa ação privada subsidiária da pública. O nome subsidiária da pública foi a doutrina que deu. Mas a Constituição prevê essa ação assim. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta, ou seja, se a ação penal pública, não for intentada no prazo legal. Portanto,
nosso gabarito é a letra C. Então, olha só, como é que funciona de forma muito simples, tá? Porque eu não sou professor de penal, não é, sem sombra de dúvida, não é a minha área de especialidade. Como é que funciona no geral? O crime aconteceu, eu tenho um determinado crime que aconteceu, há a instauração de um inquérito policial para investigar o crime, né? Investigar, se descobre aí quem foi o autor do crime, idade, enfim. Investiga. Chega no final do inquérito policial, algumas opções aparecem para o Ministério Público. Tá? Isso tudo eu estou falando num exemplo de crime de ação penal pública, que é a regra. Terminou o inquérito, terminou a investigação, o que o MP pode fazer? O MP, se entender pertinente, né, se entender cabível, o MP entra com a ação penal. Vai usar ali os elementos de investigação, colhidos no inquérito, para dar base para entrar com a ação. Beleza? Sem problemas? Então, conclusão da história, pode entrar com a ação. Se o MP achar que o inquérito reuniu provas suficientes nesse sentido. Agora, veja bem, existe também uma outra possibilidade. O Ministério Público, ele pode entender que não há elementos suficientes para entrar com a ação. Então, a investigação não foi, digamos assim, não restou frutífera. Não teve ali, não conseguiu identificar um possível autor, materialidade comprometida, enfim, não deu muito certo. Aí o MP vai pelo arquivamento. Essas duas hipóteses que eu acabei de citar, não há que se falar em ação penal privada subsidiária da pública. Não há. Porque nessas duas hipóteses, o MP agiu. Na primeira, ele entrou com a ação, na segunda, ele arquivou. Ele agiu. O MP fez o que ele entendeu cabível. Entrar com a ação, se tiver elementos suficientes, ou arquivar, se não tiver elementos suficientes. O MP agiu. Quando é que surge a possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública? Quando o MP fica inerte. Quando o MP não faz nada. Terminou a investigação, o MP não entra com a ação, não arquiva, não faz nada. Aí nasce para a vítima do crime o direito fundamental de entrar com a ação penal privada subsidiária da pública. Porque, afinal de contas, a vítima quer justiça. Ela estava contando com o MP para aquilo. Se o MP entrou com a ação, ótimo. Se o MP arquivou, paciência, agiu de acordo com o convencimento dele. Entendeu que não havia elementos suficientes para propor ação. O MP é o dono da ação penal, é ele que decide se entra ou não com os elementos. Agora, não dá para o MP ficar inerte, não fazer nada. Isso não pode. Então, para evitar impunidade, para evitar que a vítima do crime fique frustrada com isso, porque, afinal de contas, ela já foi vítima de um crime, que já é horrível por si só. Aí ela ainda tem que ver uma omissão por parte do órgão acusador? Não, então ela não faz. Então, muita gente acaba confundindo erroneamente que se o MP arquiva, pode entrar com ação penal privada subsidiária. Não pode. Por quê? Porque arquivar é uma conduta do MP. Você pode até não gostar, pode até não concordar, né? Você sendo aí a vítima do crime, você pode até não concordar. Mas entrar com a ação penal privada subsidiária você não pode, porque o MP agiu. Beleza? Então, muito cuidado aí com esse sistema. Para a gente terminar aí a nossa live, para a gente terminar a nossa aulinha, tá? Vamos aí para uma última questão, encerrando com o tema dos direitos sociais, né? Direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, que visa a melhoria de sua condição social, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até quantos anos de idade? Em creches, pré-escolas. 5 anos, 3 anos, 2 anos, 10 anos, 12 anos.
também uma questão bem objetiva. E aí? O que vocês me dizem aí dessa questão? Estou querendo saber até quanto, desde o nascimento até 5 anos de idade, 3 anos, 2 anos, 10 anos, 12 anos. E aí? Quer um tempinho? Veja bem, pessoal, aproveita. Lembra o que eu sempre falo. Aqui pode errar. Agora pode errar. O que não pode errar é na hora da prova. Então aqui, se você quiser chutar, se você quiser tentar, aqui não tem problema nenhum você errar. Muito pelo contrário. O erro é um auxiliar muito importante no processo de aprendizagem. Pode ter certeza que você erra agora, você não erra depois. Tá? Então é uma questão bem objetiva, perguntando sobre direitos sociais, que, como eu disse para vocês, é uma grande aposta minha no tema do direito constitucional. Mas aqui o nosso gabarito é a letra A. Gabarito, letra A de amor, artigo 7º, inciso 25, diz que a assistência é gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 5 anos de idade, em creches e pré-escolas. Ok? Perdão, o meu cachorro está destruindo tudo enquanto eu estou aqui em aula. Ele acabou, inclusive, de pegar um papel com as minhas anotações da minha agenda da semana. Então, eu preciso recuperar o meu papel. Ele está na cama dele agora, destruindo toda a minha agenda que eu fiz para essa semana. E eu estou bem chateado. Mas, enfim, letra A de amor é o nosso gabarito, com base no artigo 7º, inciso 25 da Constituição. Esse artigo 7º, pessoal, ele tem várias pegadinhas. Esses detalhes, sabe? Esses detalhezinhos, eles são aí bem capciosos na hora da prova. Então, sem sombra de dúvida, eles merecem aí a sua atenção. Beleza? Bom, e com isso, a gente termina, né? Aqui, gabarito letra A, a gente termina as nossas questões de direito constitucional. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha revisado bastante coisa. O material, como eu falei, está disponível no link. Se você tiver algum problema, se você tiver alguma dificuldade, me chama no Instagram, Prof. Sérgio Alfieri, que eu vou aí te ajudar a encontrar, te passo o link, enfim. Beleza? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Forte abraço.